Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do canal Descobrindo a Verdade e hoje estamos aqui para ver essa entrevista com o Miguel, né? No canal Assembleano de Valor. Então, vamos ver o que ele vai falar, qual vai ser a mentira que ele vai contar aqui, né? Porque o que esperar de um pessoal que vai na igreja, né? Mentira. Um testemunho mentiroso, uma falsa cura, né? Tudo é uma farsa, né? Determinação. Se fosse assim, não precisava ir ao médico, né? É só levar no rapaz ali que ele cura. E se ele cura a leucemia, cura o câncer, por que ele não cura a mãe dele? Que ele diz que ela tem câncer. Ele diz que ela tem. Ela disse num podcast aí que ela tem câncer. Agora, a prova que o filho dela nasceu surdo e mudo, ela não tem. A prova que ela tem câncer, ela tem que mostrar. Cadê o laudo? Tudo tem laudo, entendeu? Ou ela tem câncer psicológico, sei lá, vai saber. Então vamos ver qual é a mentira que será contada, que a gente vai desmascarar esse moleque de novo. Não é um moleque, né? Faz coisa de moleque, é moleque. Olá, meus irmãos do portal Assembleanos de Valor. Hoje trazemos para você uma entrevista exclusiva com o profeta missionário Miguel. Eu ia falar The King of the Power, mas é o missionário Miguel. E vai ser um bate-papo, uma entrevista exclusiva, e nós vamos perguntar. Eu vou pegar um vídeo, galera. Essa aqui é uma entrevista que você viu que o rapaz falou. Aí, uma entrevista com um pregador missionário, Miguel Oliveira. Eu tenho uma entrevista que eu dei muito antes de vir aqui para os Estados Unidos. Eu estava no Brasil e um pastor que é muito amigo meu, que ele é presidente de uma associação lá de pastor evangélico pentecostal, a APEP, em Bauru, o pastor Natalino. E ele, antes de começar, ele pegou e falou assim, porque ele sempre me chamou de missionário, né? Ele pegou e falou assim: ô irmão, você quer que a gente chama você de quê? De pastor, de missionário, de pregador, de itinerante? Eu falei assim: não, mano, você pode me chamar de irmão, porque Jesus falou assim que entre nós somos todos irmãos. E isso é o que Jesus nos ensinou, né? E porque ali tinha uma situação que era conversa entre três lados, né? Tinha Jesus, tinha os apóstolos e tinha os líderes religiosos, né? Aí ele falou assim, ó, faz o que eles fazem, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Por quê? Porque aquela época era ainda a época da lei, que estava, mas não falou para os discípulos, falou para aquele povo que estava fora, tinha um outro povo. Mas só que ele estava falando para aquele povo fazer igual aquele povo tava, igual os líderes estavam fazendo na época da lei ainda, tá? Deixando bem claro isso, porque Jesus não tinha morrido. Ele falou: faz o que eles fazem, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Mas aí ele olha para os apóstolos e diz assim: mas entre vocês não será assim. Entre vocês serão todos irmãos, tá? Então não tem. Para o sistema religioso, já que eles estão fazendo, tenta errar o menos possível, tá? Faz o que eles falam. Porque eles falam: ama, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Mas não faz o que eles fazem. Vê aí, ó. Tem o canal do Fala Zion, tem um canal do Fuxico Gospel, né? Que tá sempre colocando aí o pessoal aí tudo longe do Criador, né? Prega coisa bonita pros outros, né? Mas para a vida dele não tem nada disso. Mas vamos continuar. De tudo, e ele disse que vai responder. Estou aqui com a repórter Jaqueline, também do portal Assembleanos de Valor. Miguel, o microfone agora vai ficar com você. Vai ficar comigo. Gente, que alegria estar aqui no Portal Assembleano e segurar esse microfone que tem muito peso no Brasil, hein?
Se derrubar ele aqui, acabou uma história. Mas que alegria estar aqui no Portal Assembleano de Valor, que hoje é uma grande emissora dos evangélicos, digamos assim, e que tem transmitido notícias no meio gospel com tanta seriedade. Feliz de estar aqui com o pastor Fábio, estar aqui com a Jaqueline, e cremos que vai ser uma ótima entrevista. Maravilha. Jaque, faz a primeira pergunta. Vamos lá. Como é que você tem recebido esses ataques nas redes sociais? Bom, eu tenho recebido como Cristo, né, recebeu a tantos ataques. Ele continua fazendo a sua missão. Bom, ele não está recebendo ataque, ele está recebendo crítica, né? Porque uma coisa Jesus diz: sedes meus imitadores, Paulo, né, diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas ele anda sendo imitador do pastor dele, até imitando a famosa língua estranha, entre aspas, né? Que o pastor falou, e agora ele está falando que não é mais língua estranha, que é inglês, né? Que ele fala inglês, mas não sabe falar inglês, né? Se ele for com The King of the Power conversar com um americano, ele não vai sair dali conversa nenhuma, né? Então, o Messias, ele se dava com crítica, mas não era crítica assim não, igual ele está falando aí não. A crítica, quando Jesus foi a primeira vez no templo, o pessoal queria matar ele, esperou ele sair, empurraram ele para fora da sinagoga e queria empurrar ele ladeira abaixo para matar. Aí Jesus pegou, saiu, se esquivou, porque ainda não era a sua hora. Está escrito isso no livro de Mateus, procure aí. E claro que antes de tudo que vinha sobre mim, a minha carne, Deus já criou um escudo de proteção na minha frente. Então, essas críticas eu rebato sim. Rebato com oração, com consagração, com jejum, com oração de tanto. Essa história do sistema religioso, né, eu já tenho vídeo sobre jejum, sobre oração, eu não vou nem repetir a respeito disso, mas esse negócio de um escudo protetor, essas coisas, o Criador não faz isso. Porque ele vai proteger o Miguel, que está dentro de um templo, e não proteger o Pedro de ser crucificado cabeça para baixo, de João na ilha de Patmos, da morte de Paulo, dos açoites, daquelas coisas, tudo que ele sofreu. Porque todo mundo sofre e Deus protege ele. Se tivesse protegendo, não estava acontecendo nem meme com a vida desse rapaz. Tá ok? Então, vamos lá, porque isso aí é tudo história da carochinha, né? As pessoas que oram por mim pelo Brasil. Então eu sou muito grato a Deus. E toda crítica, ela vem não só para te arrebentar. Eu sei que o desejo de muita gente é te ver caído, mas a maioria delas Deus faz para te abençoar e te fazer crescer. Posso já começar com uma pergunta polêmica? Com certeza. É verdade você está proibido de pregar? Que pergunta polêmica, tá? Com certeza isso aí já tem um crivo, tá? Isso você não pergunta, isso você não pergunta. No meio de entrevista tem tudo isso, tá? Eu não quero falar sobre isso, sobre aquele tema. Então, você pode falar algumas coisas. Então, o que ele tem de polêmico é coisa que todo mundo já sabe. Não pode pregar, porque... como que chama aquele órgão lá que proíbe, que foi até a casa dele lá, Conselho Tutelar, né? Proibindo ele de fazer trabalho. Por quê? Porque a mãe e o pai não trabalham, quem ganha o dinheiro para sustentar a família é o filho. Entendeu? Isso é o que estão falando por aí, que a mãe dele não trabalha, deixou de trabalhar, o pai também não trabalha, e quem sustenta a casa é quem? É o corvo que vem trazer a carne no bico para eles comer? Não, né, meu querido? Não, né, meu querido? A gente sabe o que é, né? É trabalho infantil. Então isso deve ser proibido, até em igreja, qualquer coisa. Bem, foi dado um conselho pelo Conselho Tutelar, que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais, e eu não quero nenhum problema com a lei, e claro, tive que acatar.
Mas Porque na hora de pregar, né, tem que falar assim, não, porque a lei e os... Como é que é? Como é que eles falam? Que é toda autoridade é de Deus. Em Romanos está escrito, vem de Deus, está ordenada. Eu até entendo que vem, mas não é que a lei vem para coisa boa. Jesus mesmo disse, falou assim, para Pilatos, né? Você não está aqui se Deus não quisesse que você não está aqui, né? Quando foi confrontado lá, foi alguma coisa mais ou menos nesse estilo que Jesus respondeu para Pilatos, né? Você só está aqui porque Deus permitiu que você está aqui, entendeu? E é dessa forma, mas mesmo assim, ele só não deu sentença para Jesus porque a esposa dele teve um sonho daquela situação e ele foi brando, ele lavou as mãos, né? Tipo, eu não vou condenar, mas também não vou absolver. Então eu vou deixar na mão dos líderes religiosos. Foram líderes religiosos que pediu, crucifica-o, entendeu? Não foi os ímpios, não. Quer dizer, foi os ímpios, né? Porque quem pratica ato religioso não tem piedade com o próximo, não ama o próximo, ama a si mesmo, né? Egocêntrico. E é dessa forma que acontece dentro das igrejas, né? E ele também está nessa mesma situação, né? Tá achando que a lei tá ali, eu vou fazer porque Deus que colocou esses homens da lei aí, eu não posso. Isso é balela, tá? Isso não é porque Deus permitiu que aquela pessoa tá lá que ela é boa. Vê aí o presidente do Brasil aí, né? Deus que permitiu. lembrando que eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Nunca eu vou poder tirar a minha intimidade com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de consagração. A oração que eu tenho feito com Deus é: Deus, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Então, se eu pudesse, Fábio, pedir para Deus tirar essa sentença, eu pediria, eu creio que Deus retiraria. Como vai retirar? É apenas um tempo. Elias ficou dentro de uma caverna. Porém, eu creio que é um querido de Deus. Sim, Elias ficou dentro de uma caverna porque era homem de Deus. Não tinha um homem na época de Elias igual a Elias, vamos dizer assim, tá? E ele estava fugindo de uma mulher, Jezabel. E como é que era o marido dela? Acabe, né? Coloca aí, eu não tô lembrado agora. Põe na descrição aí quem que era o marido da Jezabel. Acho que é o rei Acabe, né? Não tô lembrado agora. Mas ele fugia da rainha, né? Que perseguia e queria matar ele. Ele estava com medo de uma mulher, por mais homem de Deus que ele era, tá? Mas ele nunca deixou de... E outro, essas coisas aí, esse tipo de... Elias, dando referências bíblicas, como assim, eu conheço, que eu sei. Isso não valida nada do que ele fala, tá? É um tempo de Deus me guardar, me preservar, e com esse tempo eu ficarei aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. No momento que você recebeu essa notícia, que você estava impedido de pregar, usar suas redes sociais, qual foi a sua reação naquele momento? Eu chorei muito, né? Eu me decepcionei muito, me entristeci muito, porque eu amo tal, né? Ele chorou muito. Nós vimos que ele foi no Gideão, não deixaram ele entrar. Meu sonho é estar nos Gideões, não sei o quê. Aí não deixaram ele subir no púlpito. Aí ele falou que foi agredido, que não sei o quê, deu uma de vítima, né? Vitimista. Falou que não gosta de esquerda aí, mas o vitimismo da esquerda não sai dele, né? Aí disse que levou tiro, bordoada, fizeram engolir uma granada sem pino e enrolaram ele com C4, explodiram ele, mas nada aconteceu. É o testemunho dele. E aí o que aconteceu? Ele pegou, foi chorar, né? Do jeito que ele chorou aqui.
ele foi chorar na porta do Marcos Feliciano lá, que ia pregar no dia seguinte. Aí o Marcos Feliciano falou, senta lá embaixo, lá, fica lá embaixo. Não, é que eu queria entregar um recado. Ué, hoje tem e-mail, filho. Você não precisa pôr mão na cabeça de nada, não. Manda o e-mail, entrega o recado aí. Liga. Deus não deu o recado? Manda lá. Por que tem que ser no meio das câmeras e tudo aí? Jesus, quando fazia essas coisas que você fala de Jesus, essas coisas aí, ele fazia o milagre e dizia assim, ó, não conta pra ninguém, tá? E hoje o pessoal falando assim, ah não, se na época de Jesus tivesse esses negócios aqui, Jesus ia estar fazendo live, não sei o que, jamais, filho. Ele fazia as coisas e falava assim, ó, não conta pra ninguém. No último versículo do livro de João, do Evangelho, tá escrito lá, e Jesus não fez muito milagre, porque se fosse escrito não caberia em todos os pavés, essas coisas todas, entendeu? Então tem muita coisa que não foi escrito, tá? Que nem a gente sabe. Só morreu no túmulo com os apóstolos, né? Os discípulos. Hoje eu vi o altar e eu chorei muito, porque eu quero estar de volta, né? Eu quero poder pregar novamente, mas é o tempo de Deus. E eu não posso ser contra o tempo de Deus. Se é da vontade de Deus, eu tenho que acatar a vontade de Deus. Mas eu creio que logo, logo eu vou passar isso aí e vai ser um grande testemunho em nome de Jesus. E, mais uma vez, não é vontade de Deus, é a sua vontade. E quando te liberar, com certeza vai ser quando você tiver uns 17 anos, terminado pelo menos o 2º grau, né? Que eles vão te liberar, ou fizer 18 anos, eu não sei qual das dois. Mas eu acredito nisso aí. E você vai poder fazer, como o pastor, os líderes religiosos fazem, e não é da vontade de Deus, entendeu? Tanto que os caras que mataram Jesus mataram porque não era da vontade de Deus. E eram os líderes religiosos que você faz parte, né? Você fala de Gamaliel, e Gamaliel foi professor dos caras que mandaram matar Jesus, praticamente. Você foi proibido de pregar, de usar suas redes sociais e também de viajar para outros estados? Sim, caso eu possa viajar, claro, na companhia dos meus pais, né? Mas É, como qualquer criança, né? A criança tem que viajar na companhia dos pais, o responsável. Rede social, ali tem um lugar para você clicar para falar se é de maior de 18 anos ou não. Então, como é que ele tem respondendo a verdade na rede social, dizendo que ele é maior de 18 anos se ele não tem? Eu não lembro de uma rede social. Eu também não vou falar para você que não, mas o YouTube é proibido. Você tem que ter 18 anos para entrar no YouTube. No Instagram, no TikTok, eu já não lembro. Eu já não sei. Mas eu sei que tem muita pessoa que mente. Manda a mãe fazer a conta, manda o pai fazer a conta. Eles usam com o nome dele e tal. Mas a respeito de rede social, você não pode ter 18. Você tem que ter mais de 18 anos de 18 para mais para usar uma rede social. Tem isso também, tá? eventualmente não teria sentido eu viajar, né? Porque eu não sou turista, eu sou um pregador e todas as viagens que eu faço é para pregar. Então, eventualmente, eu estou proibido de viajar para pregar. Se eu vou viajar para um passeio e etc. Você tá proibido de viajar a trabalho, né? Você não, viajar a turismo você pode, mas viajar a trabalho você não pode. Eles liberam sim. E essa daí é para pregador. Você tem um sonho de pregar nos Gideões? Claro, eu sempre cresci ouvindo, né, os pregadores dos Gideões, e os Gideões para mim não é um palco, né? É algo assim que é vocacionado aos céus, né? Eu sempre ouvi as pregações do pastor Gilvan Rodrigues, Napoleão Ribeiro Falcão, Idecasso Takayama, do pastor Adeudo Costa, desculpa aqui. Eu sempre ouvi do pastor Marcos Feliciano. E o meu pai sempre colocou, né, vídeos dos Gideões para mim assistir desde muito pequeno. Tem uma mensagem que eu sempre assisti, que foi do pastor Marcos Feliciano, o dia da aprovação. É o que eu falo, o pai dele nem cristão é, o testemunho que ele dá, né?
O pai dele nem cristão é. E o pai dele coloca vídeo de pastor para ele aprender a pregar, para assistir a pregação. É para pegar trejeito. Às vezes ele gostava de ouvir, de imitar, o pai dele fazia. Falava assim, vamos fazer dele um pregador, um ganhador de dinheiro mirim. Começar a trabalhar cedo, para aposentar cedo. Essa aí você não me pega não, filho. Pode pegar os outros aí, o sistema religioso. Você não me pega não. De Deus missionários. E eu, assim, eu amo a obra missionária, eu amo o congresso, eu amo o ministério, eu amo a história missionária. Então, como todo pregador, o meu sonho um dia é pisar naquele púlpito. Eu creio que um dia Deus vai providenciar. Falando de pregação, diante dessas polêmicas que surgiram, tem alguma fala sua, alguma pregação que você se arrepende? Bem, o meu arrependimento, ô Fábio, é da forma que eu me expressei, né? Claro que todos os pregadores um dia já errou, né? Como todo cantor um dia já desafinou e por aí vai, é fadado o erro ao ser humano. Eu me arrependo, Fábio, de um dia ter chegado no altar e ter falado assim, o meu pastor é Jesus, está amarrado. Mas... Sim, ele falou assim que você tem que ter um pastor na terra e não vem com essa de, Jesus é meu pastor, tá amarrado. Ele falou assim, você que fala que Jesus é seu pastor, tá amarrado. Jesus é o único pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual pastor que dá a vida pelas suas ovelhas? Jesus, esse é o bom pastor. Se o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, quem que são os outros? Os maus, né? Porque o bom deu a vida. O mal, não. Qual o antagônico do... o antagônico do bom? É o mal, né? E eles são pastores para destruição, né? Não pelo sentido, mas pela forma que eu disse aqui. Eu fui na intenção de... E presta atenção, ele falou assim, ele se arrepende não pelo sentido, mas da forma. Mas o sentido continua valendo. Quer dizer, ele continua dizendo que o errado tá certo. Tá? Então, não tem essa de... Deus... E você não pode, você tem que ter um líder na terra. Não, isso aí é nicolaísmo, tá? Nicolaísmo você pegar e ter um líder na terra, tá? Você colocar uma pessoa no lugar de Deus, tá ok? defender aquilo que a igreja sempre defendeu, que o crente ele deve estar participando do culto de ceia, ter pastor, ser dizimista, e ele está participando do... Não. Você não precisa ser dizimista, porque dízimo era coisa da lei. E a lei foi consumada para a graça. Eu sou gentil, eu não sou hebreu. Então eu faço parte da graça, a lei não é para mim. Tá bom? Pastor fazia parte da lei, não serve para mim. Dízimo fazia parte da lei, não serve para mim. Ceia... Não é isso que Jesus ensinou. Ceia é levar a palavra dele. Ele é o pão vivo que caiu do céu. O sangue dele é o vinho da nova aliança. É o sangue da nova aliança. Da nova aliança. Da nova aliança. Entendeu? Vou falar mais uma vez. O sangue dele é o sangue da nova aliança. Então, enquanto ele estava ali, ele comeu e bebeu, ele estava simbolizando o que você tinha que fazer. Você tinha que levar ele, que é o pão, para as outras pessoas, distribuir, repartir. Repartiu o pão e disse, repartiu Jesus e disse, fala de mim para esse povo. Converse sobre mim, ensine sobre mim para esse povo. Agora uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta para todos vocês que vão na igreja, que fala, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Pedro era o cara, vamos dizer, um sentido da palavra aí que bem pejorativo, vai. Pedro era um cara chucro, né? Prendeu Jesus, vou arrancar sua orelha, pá, espadada. Não sei o que, tudo ele respondia. Se tivesse certo, Jesus estava tal. Se tivesse errado, para trás de mim, Satanás. Mas ele nunca perdeu o medo de errar para não aprender, entendeu? Ele errou, mas aprendeu. Ele sabia que da próxima vez ele não tinha mais o que fazer, entendeu? Ele fazia diferente do erro.
né? Que ele fazia o acerto. Mas o que Jesus ensinou para Pedro em 3 anos e não precisou ensinar mais, que hoje você fica a vida inteira na igreja e não aprende nada? O que Jesus ensinou lá para Pedro durante 3 anos que ele aprendeu, e você fica a vida inteira na igreja e não aprende nada? Responde essa para mim aí. Culto. E como 1 Coríntios 12 diz que o corpo, ele não pode ser todo de orelha. Porque como você olharia? O corpo não pode ser feito todo de olhos, porque como você ouviria? Ou seja, não é exemplo um crente, um cristão, está fora da igreja, não está congregando. Mas aí, se o crente tem que estar congregando, tem que estar dentro da igreja, então por que não existe uma igreja só para todo mundo ir nela? Porque o corpo tem que estar tudo num só lugar. Por que ele está dilacerado, cada parte num lugar? Responde aí para mim. Eu digo que da forma que eu vivo, que eu não frequento mais, o corpo ele tá na terra inteira, entendeu? E ele não está em partes, porque nós estamos em um só pensamento, numa só fé e buscando um só Criador, esperando um só Deus, entendeu? Então, é isso aí. Mas a questão de, não, você tem que estar na igreja. Então, por que o Valdomiro não vai na igreja do... O Valdomiro não vai na igreja do Edir Macedo? Por que o Edir Macedo não vai na igreja do R.R. Soares? Por que o Marcinho não fecha a igreja e volta para as assembleias lá de onde ele saiu? É o que eu estou dizendo, filho. Cada um quer sua fatia do bolo. Não tem essa aí de... você tem que ceiar com os irmãos. Por que vocês não fazem uma ceia só universal no estádio? Fala, vamos fazer lá no Palestra Itália, no Morumbi, ou lá na Arena Corinthians, lá, sei lá, em qualquer lugar. E aí? Por que não faz? É uma vez por mês. E agora? E quando eu assumi a tribuna e disse aquilo, não foi na intenção de desrespeitar o altar, de desrespeitar o nosso Deus. Foi na intenção de defender aquilo que nós sempre defendemos. Me interpretar errado. Não. Você não é o que você defende, é o que você defende, não as escrituras, você defende dogma. Ali, os religiosos, ele não defende a Bíblia. Porque se você falar mal de Jesus, é capaz dos crentes mesmo, até dar risada. É uma piadinha e tal. Mas agora faz uma piadinha, a mesma piadinha, mas só que tira o nome de Jesus e coloca o nome do pastor dele pra você ver como é que é diferente. Aí a história muda. Irmão, não toqueis no ungido de Deus. É desse naipe. Agora Jesus não quer o ungido de Deus, não. Pode fazer piada. Entendi também que houve excesso da minha parte. Então, eu posso ter esse tempo. A você que se sente ofendido, o meu pedido é de perdão. Eu perdoo aqueles que teve excesso comigo, me chamaram de anticristo e por aí vai. E não é tempo de ficar remoendo as mágoas. Mas se você se sentir ofendido pela minha parte, eu quero dizer que eu não sou esse monstro que as pessoas desenharam. Eu sou um menino de 15 anos de idade que está tomando umas pancadas e está aprendendo. Porém, eu me arrependo de muita coisa que eu disse. Mas como um dia após outro, a Bíblia diz que é de glória em glória. Então, sempre depois de uma noite vem uma manhã. Então, sempre depois de um tombo, a gente vai se colocar de joelho. O justo vai cair 7 vezes, mas de nenhum ele vai ficar prostrado. O Brasil agora quer saber o que significa a frase "Of the King, the Power". Ai, gente. Não, é "Of the King, the Power, the Man and the Bester". Although the Man and the Bester. Gente, ali foi uma profecia que eu estava entregando para um casal que ia para a América, né? Era uma profecia voltada à nação dos Estados Unidos. E quando eu estava entregando a profecia, eu lembrei que o pastor Marcinho falou essa frase. E eu falei assim, por que não usar? Ele lembrou das palavras e dos trejeitos. Por quê? Porque ele ficou ensaiando. O pai dele não colocava os vídeos para ele assistir, dos pregadores que ele falou aí. Então, o
Que o pai dele não é evangélico, mas colocava vídeo de pregação para ele assistir. E esse The King, The Power, quantas vezes que ele não assistiu para ele lembrar das palavras e fazer da mesma entonação, né? The King, The Power, The Man, The... igualzinho o pastor dele faz. Então, é o que eu falo para você. Esse rapaz aí, ele é apenas um papagaio de pirata. Ele repete tudo que os outros fazem. Ele repete os trejeitos de pregadores, porque ele quer aparecer como pregador, entendeu? E, na minha opinião, ele pode ser um pregador, pode não ser, porque o que ele faz não é para o Criador, porque o Criador não exige essas coisas, tá? E isso eu falo para você, ele é um papagaio de pirata, um imitador. Você sabia que o corvo é mais inteligente que um papagaio? Em questão de imitar, ele fala até mais nítido que um papagaio, tá? Se você ensinar um corvo como um papagaio, criar um corvo de pequenininho, ele vai falar bem melhor que um papagaio, tá bom? Então, gente, é que o papagaio leva fama, né? Agora, né? É uma frase em inglês. Não tem nada de língua estranha ali. É uma frase em inglês. Não é frase, porque ali não tem contexto nenhum. Frase tem contexto, né? Pelo amor de Deus, não vem com essa... Não tem contexto nenhum nessa frase aí, pô. Pelo amor de Deus. Vem com esse The King, The Power aqui que você vai entrar pelo cano, filho. Ninguém vai entender nada do você. E disse off, The King, The Power, né? E off, desligado, The King, o rei, The Power, poder. Um contexto fora de contexto. Mas juntou ali um compilado de falas em inglês que eu mencionei referindo-se à profecia, né? Que eu entreguei para eles. E claro que toda a Bíblia Sagrada, todos os profetas tiveram ali aquilo que para algumas pessoas foi loucura, né? Mas nada que fira o âmbito da igreja. Sim, mas é loucura fazendo para o Criador, é diferente. Diferente de fazer contra o Criador. Entendeu? Falando do Criador, para todo mundo achando que é do Criador, mas é contra o Criador. É contra os mandamentos do Criador. Tá ok? Então, deixando bem claro. Os profetas, até se você ler, se eu não me engano, acho que é Isaías 20 ou 21, diz que ele ficou 3 dias pelado, né, numa praça pregando. Durante 3 dias. Está escrito lá. Lê aí. Eu não lembro se é Isaías 20 ou Isaías 21. Que fala dessa situação aí. São 3... acho que é 3 versículos. Do versículo 1, 2 e 3. Ou poucos versículos. Eu lembro que é poucos versículos que fala sobre isso. Tá ok? É claro que é errado a pessoa pegar isso num culto e tirar como deboche, né? Não só a fala, mas a profecia, né? Porque não prestaram atenção na profecia, prestaram atenção nessa fala. Então fizeram chacota, memes, todo quanto tipo de coisas para poder debochar da nossa fé. Mas não foi nada ali intencional, programado, é que eu lembrei na hora e quis falar. E soltei. Over the King, The Power. Podia ter soltado de latim, hebraico, italiano, mas... Poliglota, já tá virando poliglota. Você Um poliglota analfabeto, né? Que não sabe nem ler, nem escrever, nem falar, né? Não sabe ler italiano, não sabe ler árabe. Dá um texto aí em árabe para ele ler. Dá um texto em hebraico para ele ler. Ah, Flávio, você tá querendo muito. Dá um texto em russo para ele ler. Ah, não, mas então manda ele falar. Manda ele falar em hebraico. Manda ele falar em árabe. Manda ele falar em russo. Não é poliglota. O cara não sabe nem falar português. Ele não sabe nem entender a Bíblia. Não vou falar interpretar, porque interpretação é coisa de pastor. E é por isso que tem esse monte de igreja aí, uma diferente da outra, porque cada um interpreta de um jeito. Mas isso aí não é poliglota. Isso aí é tudo enchendo linguiça dele, tá? O que você tem a dizer para essas pessoas que falam mal de você, que criticam a sua forma de pregar? Bom, eu entendo assim, né? Cada pessoa, ela tem o seu gosto. Embora a igreja virou um tipo de cardápio, né? As pessoas escolhem os pregadores.
E cada pregador tem o seu público. Eu tenho o meu. Não é bem isso, né? Se a gente for ver, fala assim que esse povo, eles querem para si, eles criam, como é que diz o versículo? Que eles procuram pessoas que para alimentar o ego deles, né? Procuram para si. Agora eu não vou saber, se eu lembrar eu vou deixar o versículo aqui. Mas são pessoas egoístas que procuram não a palavra das escrituras, mas perguntam. Todo mundo, pode ver que todo mundo que está na igreja com ele, Deus vai te dar vitória, eis que eu te dou uma chave, eis que não sei o que, eis que aquilo. Mas a pessoa que não está na igreja aquela pessoa vai ser humilhada, aquela pessoa eu vou tocar na vida dele, aquela pessoa eu não sei o que. Presta atenção, por que isso? Porque se você quer ter bênção, você tem que estar na igreja aonde ele está, entendeu? Então, é isso que faz ele conseguir bastante coisa, porque se você vai na igreja que ele está e você recebe uma profecia dessa, lógico que você vai seguir o canal dele, que não sei o que, blá 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 blá, entendeu? Então, é dessa forma que acontece. Pastor Eliseu, Marco, Renan, todos eles têm o seu público. Agora, a forma de pregar. Quando eu não gosto de ouvir alguém, eu não ouço mais aquela pessoa. Não precisa eu defamar, denegrir a imagem dela, criticar de forma alguma. Porque erro se conserta. Jeito, não. Tem pessoas que sempre tiveram o seu jeito a vida inteira. E eu tenho o meu, tá? Agora sim, tem pessoas que não é porque não gostam de alguma coisa sua, é porque simplesmente não gostam de você, como diz no ditado, o santo não bateu, né? Então, não vão, como falaram de mim, criticar o meu cabelo, o meu dente, né? As lentes que eu coloquei. Eu não coloquei com dinheiro de ninguém, eu ganhei as lentes, né? Então, não foi eu pegando dinheiro de ninguém, paguei, não, eu ganhei as lentes, fiz uma publi, né, digamos assim, e coloquei as lentes no meu dente, na minha boca, né? O cabelo é o meu corte de cabelo, eu uso pra trás mesmo, tipo, né? Oi. Então, assim, é o meu corte de cabelo, né? Agora, as pessoas usam isso para ofender, né? Então, quem não gosta de você não vai continuar gostando, seja você fazendo bem ou fazendo mal. É porque ela simplesmente não gosta da sua pessoa. Infelizmente, quem tem a mente cauterizada, a gente não pode reverter isso, né? Você tem um texto. Quem tem a mente cauterizada? A pessoa que foi cauterizada pelo sistema religioso, que não penetra mais a luz da verdade na sua vida, a pessoa que não tem... a pessoa que, se você for falar das escrituras, do grande amor de Deus por ela, ela vai perguntar assim, mas de que igreja você é? Aí você não responde nada, você é o criminoso. É isso? Pelo amor de Deus, hein, rapaz? Cauterizada é a mente de quem vai no sistema religioso. Esses têm a mente Testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Assunto bom, hein? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade... Não, você não contou o testemunho que tinha dificuldade para falar e para ouvir. Você falou que não tinha tímpano e não tinha cordas vocais. Se eu achar esse vídeo, vai estar aqui, ó. Eu vou colocar um pedaço dele aqui, se eu achar. Eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldades na fala. Não, você explicou o testemunho muito bem. Não tinha tímpanos, não tinha cordas vocais. Então você não falava e você não ouvia. Entendeu? Você era um surdo mudo. Tá? Era travada, dificuldade de audição, né? E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi dado um laudo, mas o laudo, você tinha um laudo e o laudo foi perdido.
E agora não tem laudo. E os outros é mentiroso. Ah, você tá de brincadeira, cara. Pô, meu. Caramba, rapaz. Você que conta testemunho tudo errado, você que mente e os outros é mentiroso. Eu não expliquei direito. Não, você nunca falou a verdade. Nunca disse a verdade. Você nunca disse uma verdade. Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Se alguém falar um tequing lá... Não. Isso aí você pode fazer um curso de oratória para falar bem. Você fala bem, porque você fez um curso de oratória. Você ficou imitando pessoas. Pode falar, mas eu não fiz curso de oratória, Flávio. Agora aí, ó. Uma coisa que você errou aí, ó. Eu não fiz curso de oratória. Então, mas só de você ouvir esses caras falando, pegando os trejeitos, isso aí já é tecnicamente um curso de oratória, cara. Você ficar escutando Jimmy Swaggart o dia inteiro, daqui a um ano você tá pregando inglês. Você tá fazendo um curso de inglês aí, pelo amor de Deus. Para com isso, cara. Você é um imitador, você é um papagaio de pirata, você vai imitar muito bem. Do outro lado da rua eu consigo ouvir, né? Então, foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas se identificaram. Hoje, em eventos, mães me param, Miguel, é meu filho, também nasceu com um problema, tal, assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus, eu sou um milagre vivo. A Bíblia diz que muitos virão, aqueles dias dirão, mestre, nós operamos maravilhas, curamos, expulsamos demônio. E eu olharei para ele e direi, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. É isso que ele vai responder, apartai-vos de mim, maldito, por fogo eterno, porque eu não te conheço. E aonde que esse povo que cura vai? Aonde que o povo que busca a maravilha vai? Aonde esse povo que vê demônios sendo expulsos, aonde que é que eles vão? Aonde que estão esse povo que Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço? Maldito? Aonde que é? É onde vocês vão, nas igrejas, né, filho? Eu estar aqui hoje, devido a tantas críticas, quantas pessoas não podiam ter parado devido ao que veio para cima de mim. Mas eu tô aqui, isso é um milagre vivo, né? Então, é claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso. Apenas disse, quando eu era menino, Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. E todo menino não pode se... embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então, às vezes, vai escapulir aqui um erro, né? Alguma coisa mal interpretada. Mas... Qual que é o erro e a coisa mal interpretada de eu não tinha tímpano e eu não tinha cordas vocais? Qual é o erro que a gente entendeu? Qual é o erro? Fala aí. Você disse que não tinha tímpano nem cordas vocálicas e que o seu laudo foi perdido. Agora você está falando que era dificuldade de ouvir, dificuldade de falar e que não precisava de laudo, foi só um parecer de um médico. E a gente não tá entendendo? Tá de brincadeira. Você tá com muita migué, hein, Miguel? Você tá dando muita migué nesse vídeo aí. Fez um milagre na minha vida. Mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Tiago. Mas realmente houve a cura, houve um milagre. Exatamente, houve uma cura, houve um milagre. Por que os seus pais, né, não se manifestaram, não se pronunciaram em relação aos ataques que você vem sofrendo? Bem, Juliana, Jaqueline, tá vendo? Jaqueline, bem, os meus pais, meu pai não é crente, né, de conhecimento de todos. A minha mãe enfrenta sérios problemas de saúde e a gente entende que alguns problemas de saúde também é psicologicamente. E eu tento, com a ajuda de pastores, de irmãos, proteger eles dessas... Eu sei que os pais que protegem os filhos, né? Mas a gente se encontra num momento delicado, né? Eles me protegem com carinho, amor. Quando eu chego de viagem em casa, a primeira coisa que eu faço é deitar no colo da minha mãe e do meu pai. Eu amo estar com eles.
saio com eles, viajo. Só que a minha vida particular não se posta. Quem me acompanha nas redes sociais, eu não posso sair. A única coisa que eu posso é quando às vezes eu estou no aeroporto, quando eu estou no hotel, ou quando eu estou na igreja. Eu não gosto de expor a minha vida particular. Mas eles não estão num momento apropriado ainda para falar, mas eu acredito que se eles mudarem de ideia, eles vão se falar, vão se pronunciar. Mas é mais por isso mesmo. Então você viu, o pai dele não é crente, ele disse com a boca dele que o pai dele não é crente. A mãe é doente e ele cura todo mundo por aí, mas não consegue curar a mãe dele. Ele vai, muitas pessoas aceitam Jesus por onde ele prega, mas o pai dele não aceita Jesus. E aí? Como que fica isso? Eu sei a resposta que você vai dar, eu sei, exatamente, eu tenho a resposta para você. Vai, responde aí. Faz um vídeo aí para me responder que eu já sei que você vai falar. Eu sei até o texto que você vai ler. Vamos lá, rapaz. Você falou sobre a sua vida particular, que você não gosta de mostrar para as pessoas. Mas muita gente tem a curiosidade. Como que é o Miguel no dia a dia? Porque saiu em alguns portais de notícias que você tinha comprado carros de luxo, casa de milhões, né? Você vai andar no meu Rolls Royce. Você vai andar no meu iate. Então, como que é a vida do Miguel, o dia a dia do Miguel? Como é que é? Você acorda desse jeito que você tá, com esse cabelo arrumado, com esse terno? Você dorme de terno? Amarrado. Ô, Fábio, deixa eu te falar. Eu sou uma pessoa comum, eu sou muito brincalhão. Muito, vocês viram aqui, né? Sou muito brincalhão. Primeiro, ele falou que é palmeirense, eu já não gosto dele. Gente, eu sou corintiano. Eu brinco sim de bola. Brinco de boneca. De boneca não. Corintiano brincando de boneca. Oh, meu Deus. O que tá acontecendo com esse mundo? Brincadeira, galera. Eu não sou corintiano, não. Pelo amor de Deus. Nem eu torço pra nenhum time. Esse negócio de pão e circo não é comigo, não. O primeiro pão e circo que eu deixei de ter foi torcer pra um time. E o segundo é sair da igreja, né? O outro pão e circo. Tudo lugar de aglomeração aí, ó. É tudo pão e circo, tá? Enquanto o pessoal tá aí, você tá lá na igreja, o charabacano tá aí, ó. Outras pessoas estão fazendo outra coisa aí, tá? O governo tá procurando alguma coisa pra te ferrar ou alguma coisa parecida, beleza? Mas esse negócio aí, ó. Ele tinha uma casa de milhão. Ele não tem? Não tem, então tá bom. Foi uma profecia, não vai demorar muito pra ter, não, tá bom? Isso é fato, isso é um fato. Brinco de bola, brinco com os meus amigos, né? É claro que eu sempre cresci na igreja, né? Então, algumas coisas que não é de diário de um menino que não anda na igreja fazer. Agora sim, eu converso muito. É claro que o meu hobby é diferente do hobby. Eu gosto de conversar, eu gosto de papear, eu gosto de jogar conversa, eu gosto de estar no meio de pastores, no meio de pessoas que são sábias, né? E claro que a gente sai ali, uma brincadeira, alguma coisa. Eu sou um Miguel, eu sou um menino. Atrás desse paletó, dessa gravata, tem um menino de 15 anos de idade, né? Atrás do missionário Miguel Oliveira, atrás do profeta, atrás de qualquer outra coisa. Eu sou um menino, uma criança ainda. É um menino que faz coisa de menino querendo fazer coisa de adulto. E que não é adulto ainda. Né? Então, vamos lá. Digamos assim que eu tô entrando na adolescência. Brinco, sou brincalhão. Não sou essa conversa que sou arrogante, não. Só passar por onde eu passei e perguntar como que eu tratei o povo. É fácil. Né? Então, eu brinco, mas em cima do altar eu entendo que já passou muito palhaço. Não precisa de mais um. Então eu adoto uma postura, né? Sério. Não, o palhaço não é o pastor. O palhaço é quem assiste o espetáculo. As coisas se invertem na igreja. O palhaço é que tá na cadeira. Lá em cima tá o dono do circo. E os palhaços tá tudo sentado ralabachuriano, entendeu? Só no The King the Power, filho. Mas é o que acontece. Os palhaços tá olhando o espetáculo do dono do circo. É só isso. O palhaço tá sentado. Sem palhaço, a igreja acaba. Entendeu?
o dia que os palhaços deixar de ser palhaço, quer ver, ó, só uma coisa pra você. Se tirar pastor, se o pregador da noite não vir hoje, vai ter pregação? Vai, porque outra pessoa pode pregar, não pode? Pode. E se a banda que foi contratada para... Eu digo contratada porque ninguém faz nada de graça, né? A banda que foi contratada para tocar na sua igreja não for, não vai ter o louvor na sua igreja? Lógico que vai, toda igreja tem o ministério de louvor, aquele irmãozinho que toca violão, aquela irmãzinha que canta, os testemunhos, aquelas coisas todas. Se não tiver o irmão para dar abertura no culto, vai ter culto? Não vai ter culto? Lógico que vai, porque se aquele irmão não foi, outra pessoa vai fazer. Então, todas as coisas pode ter, mas se você tirar o dinheiro da igreja, acaba a igreja. Porque mamão não pode sustentar. Mamão ele não dá, ele tira. Entendeu? Mamão ele não dá. Ah, Flávio, mas tem um testemunho de fulano de tal. Rapaz, se a pessoa trabalhar, ela vai ter. Agora, fica na sua casa lá, esperando, porque esse povo aí espera. Vê se um pastor seu trabalha. Ah, o pastorzinho lá da minha igreja, lá ele tem uma gráfica. O meu pastor tem uma empresa. Pode ser que ele tenha antes de ser pastor, mas e se ele teve depois de ser pastor, com que dinheiro que ele teve, foi empresário? É o que eu estou te dizendo, meu camarada. Entendeu? Nada desse povo é de graça. Entendeu? Pensa aí. Porque esse povo não faz nada pensando em dinheiro. Mamon é o Deus das igrejas. Mamon é o Deus das igrejas. Em cima do altar. Então, mas não é porque as pessoas me viram num corte e pregando tal tudo, que eu sou aquilo, né? É claro que eu sou uma pessoa normal, uso bermuda, né? Pecado não, né? Eu acredito que não. Ah. Não sei, mas... Arrumar problema, Aí hein? tem que ver com o seu pastor, né? Vamos ver, né? O que você acha, pastor Marcinho? O que o pastor Marcinho vai falar? Mas na verdade é assim, a pergunta é relacionada ao como que é a sua vida. Se você ainda mora na mesma casa, se você frequenta os mesmos lugares, ou se ou mudou alguma coisa depois que você começou a viajar, começou a pregar com muitas agendas, né? Bom, é claro que a nossa rotina sempre muda, né? Por causa das agendas, né? Correria. Mas é mentira que eu tenho um casa de 8 milhões. Mentira que eu tenho... qual é o nome do carro? Horror. Isso é um cachorro, né? Horror. Iate. Ó, eu tenho uma capela. Ó, uma capela de oração climatizada. E ó, eu tenho um iate. Redentor dos mares com destino à salvação. Irmãos, é conversa. E tem gente que acredita nisso, né? Mas isso tudo é mentira. É claro que eu tenho minha casinha, né? Não tenho meu carro ainda, mas Deus vai dar em nome de Jesus. Tenho minha casa, frequento, claro, eu amo estar em praça, né? Claro que agora com esse estouro, né? Eu não consigo estar nos mesmos lugares onde tem muita aglomeração, por causa que tem pessoas que são maldosas na rede social para fazer questão de segurança. Mas eu passeio muito, né? Sempre quando eu tô viajando, né? Como alguém disse, agenda não é turismo, tal. Mas eu sempre gosto de conhecer. Quando eu vim aqui em Santa Catarina pela primeira vez, eu fui em Florianópolis, no pastor Joab Miranda. Um beijo, um negão abençoado. E eu falei, pastor, me leva para conhecer aqui, né, a cidade. E ele me levou, tal. Então, quando eu fui pro Rio de Janeiro, que eu fui pregar, eu quis conhecer Copacabana, né? E acabei pegando ali num patinete, subi em cima do patinete e quando foi cair, quebrei o dedo do pé, fui parar no Miguel Couto. Então, é claro que eu tenho receio, né, por causa dessas coisas, mas eu sou uma pessoa normal. Mudou, claro, a rotina, né? É uma loucura, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Vamos agora falar de política. Você gosta da política? Você estuda, busca informações? E você já pensou se você pretende, se quer se candidatar? Boa pergunta. Bom, Fábio, eu estudei e eu pretendo, claro, sim, mais para frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, né?
adoro a política. Desde 1932 até nós, que assumiu Getúlio Vargas. Aí depois ficou de 32 até 45. Então, galera, esse negócio aí de pastor virar político, isso aí já vem de lá de trás, né? Davi era pastor, virou rei. O que é rei? Um cargo político, né? Salomão não sei o que, cargo político. Tudo isso aí, e foi de Salomão, né? Porque até o tempo de Davi era o tabernáculo. Aí Davi teve a ideia, né, de fazer. Se eu moro num palácio bonito, todo enfeitado aqui, por que Deus mora num barraco daquele lá? Mas só que aquele lá era o que Deus tinha mandado Moisés fazer. Aí ele falou isso para Natan. Natan era o profeta da vez, né? E Natan pegou e falou assim: faz o que você quer fazer, porque Deus sempre foi com você, cara, nunca falou não pra você, o que vai fazer agora? Daí ele pegou, foi dormir. Aí durante a noite Deus falou com Natan, falou assim: vai lá, eu não aprovo isso não, né? E vai lá e fala pra ele que vai vir um da semente dele, da raiz dele, que virá e vai construir casa pra mim, mas não é ele. Aí ele pegou, foi no outro dia, falou assim: não é você que vai fazer não, Deus falou comigo essa noite, sim. E ele falou e não foi. Aí ele pegou essa mensagem, né, que falava a respeito de Jesus, e a respeito de Jesus, o que ele fez? Ele pegou e falou assim: é o meu filho? Tá, então vai ser Salomão. E passou para Salomão o reinado. Salomão fez tudo, fez o templo, tudo, mas só que Davi antes ele foi lá e escolheu Asaf para cantar, pegou tudo o pessoal para ser. Foi Davi que escolheu, é bíblico. Eu fiz até um vídeo uns tempos atrás falando a respeito disso aí, tá? Poucos vídeos atrás aí. Então, o que acontece? Acontece que essas coisas foram criadas por homens e debaixo de mentira, tá ok? E a política enfiada no meio não é novo, tanto que os líderes religiosos daquela época que mataram Jesus, eles tinham... quem estava construindo o templo na época de Jesus era o Império Romano. Por quê? Porque eles precisavam ter o pessoal manso na mão deles, né? Fazendo o que eles gostavam, que é adorando o Deus dele. Dá um tempo para eles ficar quietinho na deles lá e a gente continuar tirando tudo deles. E é o que o sistema religioso faz hoje, né? Ele pega, dá aquela mensagem que todo mundo gosta e fala assim: fala tudo que eles gostam e vamos tirar tudo deles. É a mesma coisa. O sistema político e religioso sempre foi interligado nas escrituras, tá? Então por isso que esse povo de hoje tá do mesmo jeito. A gente estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda. Mas eu não negocio com a esquerda. Eu não negocio com quem quer mexer com as nossas crianças. Eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus. E, claro... Mas chegar nos Gideões e falar que foi vítima, fazer vitimismo de esquerda, você fez, né? Você fez até o vídeo falando, né? Que foi açoitado, que foi batido, que foi esmurrado. Tinha 50, igual o Juscelino Kubitschek falou que era 50 anos em 5, você falou que era 50 homens em cima do você te batendo. Você tá de brincadeira, rapaz, pelo amor de Deus, hein? Você não conversa com a esquerda, mas hora de pegar as coisas da esquerda para falar mal, aí você usa, né? Ser vitimismo igual de esquerdista, você faz. Se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade para depois alguém não pegar e registrar em cartório que eu disse que... Então, é claro que é um desejo, um sonho desde moleque que eu queria sempre chegar a Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador até mesmo preso.
Mas é um sonho. Profético, hein? Mas é um sonho de, né, a maioria dos que estudam história. E, com fé em Deus, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Miguel, ainda falando sobre pastores e política, o que você acha do pastor Silas Malafaia? Bem, o pastor Silas Malafaia, ele é uma voz hoje no Brasil profética, né? Ele é um líder, de fato, que tem defendido os valores cristãos. E vamos falar de Silas Malafaia. Não que eu esteja defendendo, mas Silas Malafaia entendeu muito bem já o que é, né? Silas Malafaia, ele veio a público aí fazendo um vídeo sobre o Miguel e falou assim, o menino, bom, tem potencial, tal, não sei o quê. Mas só que ele está sendo manipulado por alguém, quer dizer, ele gostaria que fosse ele, né? Mas não é por ele, então ele está denunciando, mas se fosse por ele já defenderia. Mas o próprio Silas Malafaia sabe que ele está sendo manipulado, igual os vídeos que eu fiz há poucos dias atrás, falando sobre Atos 16, daquela menina que estava possuída, que dirigente, e tinha homens que ganhavam dinheiro com ela, entendeu? E é o que está acontecendo com o Miguelzinho, até o Malafaia sabe disso, mas ninguém coloca lá, na Bíblia teve essa pessoa aí e tal, entendeu? E eu tô colocando aqui para você que tinha esse tipo de pessoa, que ela falava e profetizava, esse aqui é o homem de Deus, esse aqui é Paulo, o homem de Deus. Tem entrado na briga com muita gente e com toda certeza tem o respaldo de pastores sérios. Eu já tive contato com o pastor Silas Malafaia e ele é um homem de Deus, um homem sério, um homem com conduta. Jamais. E isso ele mostra tanto na sua vida, tanto na sua igreja, e eu respeito muito. E se esse vídeo chegar até ele, não tem o WhatsApp dele, falei com ele brevemente, mas um beijo grande, pastor Silas, e anistia já, viu? Você falou sobre a sua trajetória, mas a gente sabe que não é fácil para um jovem, para um adolescente estar na igreja, envolvido na igreja, principalmente pregando, orando, fazendo o que você faz. São poucos. Não tem um monte de Miguel por aí. Você fala pra gente quais as dificuldades que você enfrentou para você poder chegar hoje uma pessoa conhecida nacionalmente. A gente sabe que você fala muito bem, tem uma eloquência, tem um conhecimento da Bíblia Sagrada muito, muito, muito além da sua idade. Você está muito à frente da sua idade. Você é um menino prodígio, eu posso dizer assim, porque eu tenho uma filha de 15 anos de idade. Eu tenho um filho de 13 anos de idade. E a gente sabe a dificuldade que é para o filho, para o jovem, adolescente, se envolver na igreja. Porque o mundo tem muita coisa para tirar o jovem ali da igreja. Me diga aí, quais são as dificuldades que você enfrentou e como você conseguiu superar? Fábio, um dos meus principais problemas é a indignação. Por que a indignação? Eu vejo assim, tantos jovens, né, que fazem apologia ao crime, apologia à pornografia, apologia à prostituição. Tantos jovens que estão embalados com 15 anos de idade não estudam, não tem nenhum problema com a lei. E tão livres, leves, soltos, são aplaudidos por milhares de pessoas. E hoje em dia a sexualidade infantil na juventude é algo plausível que ninguém fala nada. Agora eu que estou tentando alcançar o céu e a salvação em cima do altar. Eu sou picareta, eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou safado. Os meus pais devem ser presos. Enquanto essas pessoas estão ilesas dos olhos da justiça. Ilesas. Não, trabalho infantil é crime. No Brasil é crime. Aqui nos Estados Unidos não. Não que eles colocam o filho para trabalhar mais. Se o filho quer arrumar um dinheiro para levar na escola alguma coisa, põe uma barraquinha de limonada ali, vende ali, 50 centavos. E arruma um dinheiro. Apesar que o dinheiro aqui todo mundo tem e é bem valorizado, né? Então 50 centavos aqui no Brasil são R$3 aí no Brasil. 50 centavos aqui nos Estados Unidos são R$3 aí no Brasil, tá? E aqui você faz muito mais coisa com 50 centavos de dólar do que com R$3 no Brasil. É o poder de compra, né, garoto?
dos olhos das pessoas más na internet. Às vezes, quando alguém me chama de alguma coisa na rede social, que eu vejo o comentário e eu entro no perfil, é um camarada que mulheres com... Até esses dias, né, falou de mim uma moça que trabalha com a prostituição e que o filho dela grava ela na prostituição e ela diz que os meus pais tinham que ser presos. Os meus pais têm que ser presos. Será que é André Surak? E agora? E o negócio do André Surak, eu acho que o filho do André Surak já mora de 18 anos. Ele faz o que ela quiser. Ele tem consciência de falar assim, ó, eu quero isso, eu não quero. Você como criança, segundo a lei no Brasil, você não tem capacidade disso. Você tem capacidade de votar, você pode votar daqui a um ano que vem. Você pode tirar um título e votar, você pode ser preso por tudo, mas você não é capaz, você não é de maior de idade ainda. Entendeu? Para muitas coisas você vai poder fazer o ano que vem e para outras coisas não. Por estar me apoiando, tá na igreja, e ela tem que ser presa por estar incentivando o filho dela a gravar ela fazendo atos sexuais, né? E isso a internet não fala. E eu vi pessoas aplaudindo ela como ela fosse a, né, salvadora da pátria. Então, assim, o que eu fico olhando assim e percebendo é a indignação. É pessoas que não querem observar, não querem ver que o diabo está pegando, arrastando crianças, jovens, seja ele de qual idade for, de 10 anos, de 12 anos, de 14 anos, para o mundo do narcotráfico. Quantas crianças no Rio de Janeiro têm sido aviãozinho para traficante? Quantas crianças no Rio de Janeiro estão com fuzis, com parafás na mão para assaltar? Então, às vezes, é melhor estar no altar do que estar esperando você e sua família na esquina com um revólver na mão. Então, o maior que me pega mesmo é a indignação dessas pessoas que querem me ver longe do altar. E devido a algumas pessoas me conseguiram ver longe do altar, devido a tantas denúncias. Mas o que vocês não vão poder tirar aos críticos, aquelas pessoas que odeiam o ministério, odeiam o Levante, como eu vou ter que responder aqui, um pregador que disse, altar não é lugar de menino, né? Só que quando Abraão pegou Isaac, ele não colocou no campo de futebol, ele não colocou na mesa de ping-pong, ele colocou no altar. Quando Ana recebeu Samuel, ele colocou no altar a pedido de Deus para sacrifício. Abraão foi pedido a Deus que desse ao filho dele, o único filho que a mulher dele recebeu, ficou grávida com 80 anos, ele com 90, ele foi lá dar o filho dele, eu tô dizendo quando nasceu, tá? E mais pra frente foi dado o filho dele como foi pedido, né? Como sacrifício. Mas aí o que aconteceu? Na hora de sacrificar, Deus não permitiu que fosse sacrificado, tá? A história de Ana foi que ela chorou para ter um filho, entendeu? Que foi Samuel, mas ele estava sendo instruído, tá? Ele só foi ter ministério depois da maioridade, depois de 30 anos, tá ok? Jesus, ele também conversava lá com os doutores da lei da época, mas não tinha ministério nenhum. Ele esperou para ser o seu ministério com 30 anos de idade, que é a maioridade em Israel. Tá ok, garoto? Então, espera a sua maioridade, que é só 18 anos. Lá em Israel era 30. Foi por isso que Jesus viveu 33 anos. Se fosse 18, ele tinha vivido só 21. Tá ligado nisso, garoto? ela não colocou na mesa de ping-pong, ela colocou no altar. Aí Jeremias, Senhor, eu sou só um menino. Ops, não diga que é só um menino, porque desde o ventre da sua mãe eu já te dei como profeta das nações. Quando aquele menino apresentou 5 pães e 2 peixinhos até Jesus, ele foi um instrumento para alimentar aquela... Que eu disse no outro vídeo. O de Jeremias, ele falou que eu sou como um menino, ele não era um garoto. Eu sou como um menino. Entendeu? Então, tem muita diferença. Entendeu? Ah, eu sou como um pássaro, eu sou livre como um pássaro, mas eu não vou como um pássaro. Eu sou livre igual um pássaro, não quer dizer que eu sou um pássaro, eu sou como um menino, não quer dizer que ele é um menino, tá? E o que ele tá falando agora é sobre
a multidão. Ninguém ali foi Ah, o menino dos 5 pães e 2 peixes, com certeza. Eu falei no outro vídeo. Aconteceria a mesma coisa se ele não estivesse lá. Teria multiplicação do mesmo jeito. Era só pegar um peixe ali, ó, mandar pescar um peixe e mandar Judas comprar um pão, que ele voltaria já já. Entendeu? E multiplicaria aquele pão sem ter o menino ali. Não precisaria do menino. Ou Jesus ele não é suficiente para fazer o milagre? Aí você me responde, Miguel. Então, se não fosse a criança, Jesus não conseguiria alimentar ninguém? É disso que você está falando? Até Satanás sabia que ele poderia fazer alguma coisa, porque ele falou assim, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele poderia ter feito isso. Entendeu? Mas ali tinha um menino. Mas se não tivesse, o milagre aconteceria do mesmo jeito. Porque o milagre não está na criança. O milagre vem do pai, vem do filho. Tá ok, garoto? usado. Ele foi usado. Aquela menina da casa de Naamã foi usada para ser. A menina da casa de Naamã também aconteceria do mesmo jeito. Se não fosse a menina, poderia ser a mãe da menina, que era a trabalhadora dali. Poderia ter falado. Qual é o problema? Entendeu? Elias poderia ter batido na porta dele e ter oferecido. Qual a dificuldade de Deus aí? Isso aí está falando porque era criança, usando Mas isso é irrelevante, garoto. As crianças, nesses termos que você está falando aí, é irrelevante. Um instrumento para direcionar Naamã até o profeta. Então ela foi um instrumento de Deus. Eu poderia passar aqui toda a noite dizendo aqui exemplos, quando Jesus disse, não impeçais de vir a mim, porque delas as crianças. Não, é delas o reino, não é dela o ministério de pregar e profetizar, de fazer cagada igual você está fazendo, tá? Aí já é cagada, tá? Aí você está querendo justificar demais. Tá? E eu poderia ficar ouvindo você e refutando até você dizer chega. São reis dos céus. O problema é que as pessoas têm um problema, porque a Bíblia diz assim, ó, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não veio o dia mal eu não tenho. Então, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, porque no dia, quando você não for mais moço, você não tem problema. Tá ok? Então que você deve ser criado assim, mas não toda criança tem que ser o pregador, tá? O sistema religioso é errado, já interpreta as coisas errado no lugar errado. Vixe, é problema demais. Chegaram no dia mau, o dia da velhice, e perderam muito tempo debatendo, degladiando, arrumando problema, fazendo escândalos em ministérios. E agora Deus está levantando uma nova safra, que é nova, que é juvenil, porém não tem mácula. Porém, ninguém pode chamar de adúltero, ninguém pode chamar de polêmico, porque são pessoas, são meninos e meninas que Deus tem levantado para fazer a diferença. E a profecia de Joel vai ter que se cumprir. E nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então não se cumpriu ainda? Atos 2, então não existiu na sua Bíblia? Garoto, responde aí. Vai ter que se cumprir? Então quer dizer que não se cumpriu ainda? Atos 2, então, para você? Não foi o cumprimento? Não foi nem citado lá em Atos 2? O que foi dito pelo profeta Joel? Você tá de brincadeira, hein, garoto? Sistema religioso... É isso que eu falo para vocês, pessoal. O dogma religioso, ele cauteriza. Ele falou de pessoas com mente cauterizada, que são eles que são do mente cauterizada. Eles estão fazendo as coisas que a esquerda faz e fala que é de direita. Esse povo do sistema religioso, entendeu? Então, ele fala que os outros têm a mente cauterizada, mas eles têm a mente cauterizada. Fala pra mim. E aí? Espírito sobre toda a carne. Aperta aqui na minha mãozinha. Isso aqui é uma carne, sim ou não? Ela tem idade? Tem ou não? Não tem. Então é uma carne, como ele é uma carne, como qualquer outra carne. Então o Espírito que está em você também está em mim. Então, respondendo a sua pergunta. Não, o que está em você, pelo amor de Deus. Eu peço que não venha em mim, pelo amor de Deus. Eu não desejo esse espírito imundo na minha vida. Não vão parar o ministério que Deus está levantando.
E se eu for Mamão. até o pior momento da minha vida, se necessário for morrer pelo evangelho e pelo que eu defendo, morrerei pelo evangelho. Você vai morrer por esse evangelho aí e vai ser condenado por todo esse negócio que você está fazendo aí, hein? Porque o pessoal que morre fazendo errado vai pro caminho errado. E o final do caminho errado, né? A gente já sabe qual que é, né? Eu tive fome e não me desse de comer. Ah, mas nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos maravilhas. É o que você está falando. E ele vai falar, maldito, eu não te conheço. Assim como muitos já passaram por momentos difíceis. Ou reformulando aqui, passar por momentos difíceis, de dificuldade, críticas como vocês querem. Muitas pessoas querem polêmicas e levantes e ataques para ver a minha queda, para ver eu sair do ministério. Vocês nunca vão ver isso. Aguentaria até o fim. Calcinha apertada, irmãozinho. Hã? Cuidado com essas roupas aí, hein? Logo, logo. Tinha um cantor aí que todo mundo gostava, falava ralabaxéia quando ele cantava. E hoje já não ralabaxéia quando ele canta mais, né? E cuidado, hein, cara. Essas calças aí. Ah, mas é da moda de hoje, filho. Tem moda aí. Hoje é muito. Hoje também é moda ser viado, viu? Pelo amor de Deus. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Sereis perseguidos por amor a mim, mas aquele que levar até o fim, esse vai ser salvo. Eu quero o céu. Eu não... Então, você quer céu, procura as coisas certas. Sai das coisas erradas, sai da porta larga. E procura a porta estreita. Porque a porta larga, todos esses lugares, Gideões é porta larga. Igreja do Pastor Marcinho é porta larga. Todos esses lugares, igreja é porta larga, monte é porta larga, congresso é porta larga. Amar o próximo é porta estreita. Ninguém quer amar o próximo. Todo mundo quer julgar o próximo, mas amar ninguém quer. Que é o que vocês fazem. Tá? E eu tô te julgando por você estar falando errado, achando que tá certo das escrituras, ok? quero briga com ninguém, debater com ninguém. Eu só quero ir pro céu. Miguel, os pastores, todos nós queremos saber quando é que você vai voltar a pregar. Olha, Ju, é claro que isso é uma decisão indeterminada, né? Né? Que não tem ali um fim, né? Um ponto de marcação. Porém, eu quero que seja o mais rápido possível, porque eu não consigo ficar muito tempo longe do altar. Como eu disse, hoje eu fui no culto e eu chorei muito, porque o altar é a minha vida. Se eu ficar longe dele, me machuca muito, embora eu consiga ter uma vida com Deus longe do altar, mas voltar a pregar é o meu. Ele precisa voltar a trabalhar, porque senão morre de fome, né? O pai não trabalha, a mãe não trabalha. Então, o bicho pega, né? O bicho pega. Aí vai ter que fazer um frilo aí de alguma coisa aí. Vai ter que colocar o pai e a mãe pra trabalhar. Sonho hoje, né? Mas logo, logo, se Deus quiser aí, mais pra frente, logo, logo, quando pensar que vai demorar, e já tô no altar de volta. Miguel, você fala em línguas, tem dons de revelação, mas conta pra gente com quantos anos você foi batizado com o Espírito Santo e como é que foi essa experiência? Eu fui batizado com o Espírito Santo com 3 anos de idade, né? O que eu lembro é que eu tava em casa, né? A minha mãe tava, acho que, cortando cebola, alguma coisa, né? 3 anos de idade, eu lembro exatamente como que foi. Apesar de que tem coisa assim na minha vida que aconteceu quando eu tinha menos de 3 anos de idade. Eu tinha 2 anos e pouquinho, quase 2 anos e 7 meses, mais ou menos. Mas que foi uma situação que aconteceu em casa que, né? Eu não vou falar aqui o que aconteceu, mas foi uma coisa que marcou a história da minha família. E eu tenho essa cena toda hoje na minha cabeça. Mas eu não lembro assim, foi por isso, foi por aquilo, eu lembro da situação, né? Eu não lembro do acontecimento, eu lembro da situação. Então muita coisa marcou, tá? Porque foi diferente de tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Então, ele lembra detalhe, né? Então, aqueles assuntos satélite de quem tá mentindo.
Se eu pegasse esse vídeo aqui e colocasse pro Ricardo Ventura analisar, meu Deus do céu, já sei que ia dar, hein? Eu sempre gostei de cantar. Até hoje eu canto às vezes no culto. E eu sempre cantei o hino da Noemi Nonato, Pássaro Ferido. Um beijo pra ela. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar. Comecei a cantar aquele louvor dentro da minha casa. E a minha língua bolou, comecei a falar em línguas estranhas, né? E ali fui batizado com o Espírito Santo dentro da minha casa. E ali, meu tio Tonho, né? Meu finado tio Tonho estava enfermo e com uma doença. E minha mãe achou estranho, né? Meu pai estava na casa desse meu tio e me levou para a casa dele, onde já estava crentes, né? Homens de Deus ali dentro da sala. E eu comecei a cantar, desceu um fogo dos céus, crentes começaram a sapatear, falar em línguas estranhas. E ali eu recebi o Espírito Santo de Deus batizado com 3 anos de idade. Miguel, na sua visão, a tatuagem, ela é pecado? O cristão, ele pode fazer tatuagem? Ju, assim, a gente não considera como um pecado, né? Porque não há nenhum texto, né, que baseia isso. Mas a gente considera como uma doutrina, né? E, obviamente, aquilo que fere a doutrina é configurado como um pecado. Ele acabou de dizer que não está na Bíblia, mas se o dogma diz que é errado, é pecado. Então, não precisa estar na Bíblia, tem que estar no dogma. E é o que eu sempre digo, galera. O corpo, ele vai ser transformado num corpo incorruptível. Essas coisas. Então, tatuagem, de boa, tranquilo. Você só não vai fazer coisa que não é para se fazer, né? Mas esse negócio aí de... na Bíblia não está escrito, mas se a igreja falar para não fazer, você não tem que fazer, porque é pecado. Porque a igreja pediu? Não, você tem... O pecado é o que está lá nas escrituras. Se está proibindo de fazer nas escrituras, é pecado. Se não está, entendeu? Mas na nova aliança, pra gente que é gentil, é a nova aliança, tá? Para nós, o pecado para nós é não amar a Deus e não amar o próximo. Claro que um homem de Deus, uma mulher de Deus não vai aparecer na igreja todo pintado, todo tatuado. Nada contra quem faz. Mas, ao meu ver, sim, acho que é um escândalo, né, dentro da igreja. As pessoas querendo trazer o mundo para dentro da casa de Deus. Não tem como você enxergar em um homem. Então, eu não sei a situação, eu não vou julgar porque eu não sei. Mas está falando dessa aí que, segundo a tradição religiosa, não segundo a Bíblia, mas segundo o dogma, né, da igreja, que é isso que traz, que mostra se você é pecador ou não, né? Como é que fala? É pecado, tatuagem. Mas e aquilo que a mulher tá fazendo hoje, que é modinha hoje, né? Fazer aquelas tatuagens na sobrancelha, aí é pecado ou não é? Aí é autoestima. Não, aí não é pecado, é autoestima. Mas tatuagem é pecado. É tudo a mesma coisa, fi. Servo de Deus, todo pintado, todo tatuado. Isso não faz parte das Assembleias de Deus. Isso não faz parte de um homem, de uma mulher de Deus, pintar o seu corpo. Mas eu quero colocar uma frase cristã, um versículo bíblico na minha pele. Antes de você ter qualquer coisa de Deus na sua pele, você tem que ter tatuado no seu coração. Tem muita gente que fala de boca, fala de alma, fala de pele, só que na sua alma há uma podridão, há um vazio. Eu digo mesmo, viu, garoto? Tem gente que prega, tem gente que fala inglês, tem gente que entrega recado, tem gente que vê o homem de branco na porta. Eu vi um anjo na porta. Também, tá falando tudo da boca para fora, mas porque tá imitando alguém, né? Nunca que vê que faz nada. E nem cura também, né? Rasga o câncer e o câncer tá lá ainda. Como eu vi uma vez uma mulher que ela estava escrito no seu braço assim, felicidade, e essa mulher estava chorando em depressão. Então nem sempre, às vezes, aquilo que as pessoas demonstram, né, para as pessoas é aquilo que ela está vivendo de verdade. Então eu acho que é um plano diabólico, demoníaco, que o diabo achou uma brecha de colocar dentro das nossas igrejas. Eu sou veemente profundo ao dizer que é um pecado gravíssimo
não no âmbito de salvação, nada disso, mas em um âmbito de doutrina, de costumes das nossas igrejas. Miguel, recentemente viralizou um vídeo seu cantando. Quer dizer que é mais um talento aí do profeta? Claro, eu sempre cantei, né? Amo cantar. Posso dar uma palhinha? Posso? Pode, claro. Horas difíceis você passa em conflito. Aí tem outro também que eu gosto sempre, da Maria Marçal, do deserto. Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar. Você acha que essa música tem a ver com tudo que você está passando atualmente? Claro, todas as músicas que eu canto, né? A maioria delas é refrigério para nossa alma, né? A pergunta Claro não que, foi essa. como um deserto, isso vai passar, né? Eu creio que a gente tem que falar aquilo que nós estamos vivendo, né? Sim, isso é fato, tudo vai passar. Não adianta falar que é o deserto, porque um bandido que ele mata uma pessoa e vai para o deserto dele, daqui 30 anos, 20 anos ele tá solto. Aí o deserto dele passou, ele pode sair também. Então não trata isso como deserto, tá? Isso é penalidade, isso não é deserto. É uma penalidade, tá? Do Código Penal, toda pena é uma penalidade, tá ok? E como deserto, ele vai passar em nome de Jesus. Você sabe se compor, falar muito bem, gesticular. Ator, já pensou alguma coisa assim? Nem quando era mais novo? Nunca. Ele já tá atuando, rapaz. Isso é um personagem, isso não é uma criança. Entendeu? Isso é um personagem. Um cara que estudou, né? Fez faculdade de YouTube aí. Vendo o pessoal pregar, vendo os trejeitos, vendo tudo e fazendo a mesma coisa e falar pra mim que é Espírito Santo? Jamais. Isso aí é um ator mirim. Vou fazer uma... Esse é o Miguel Oliveira, gente. É um adolescente, um garoto de 15 anos que Deus tem usado de uma forma tremenda, Não, Deus poderosa. não. Mas as pessoas esquecem que ele é um adolescente, é uma criança, brinca, se diverte, erra, acerta, é isso. Erra Miguel muito mais do é um que ser acerta. humano incrível e nós tivemos aqui o prazer de ter boas conversas, conhecer um pouco mais sobre ele, e é o que ele disse na entrevista. As pessoas estão criando um monstro onde não tem. Não, ele Então criou fica um aqui monstro. onde tem um menino. Então fica aqui esse... Ele que criou esse monstro, dizendo que o monstro nasceu surdo, nasceu mudo, sem tímpano, sem corda vocal, e agora já não é tudo isso. Era isso, era língua estranha, mas agora não é mais língua estranha. Era aquilo, mas não é mais aquilo. Então, é ele que construiu esse monstro. O monstro que construiu foi ele, não foi ninguém. A pessoa só julgava o que ele estava falando. Né? Não está escrito julgueis as profecias? Estamos julgando as profecias, a análise bíblica, todas essas coisas. Ele não fala de por que ninguém fala uma coisa das minhas pregações? Pô, se a revelação é isso, imagina a pregação. Se o que Deus está falando tudo errado, imagina que o Espírito Santo que está dando a revelação da palavra para você. Como é que não está? Momento de descontração para você conhecer também esse outro lado do Miguel, porque é fácil, né, Miguel, criticar, muitos querer se aproveitar do hype, né, mas a nossa proposta é mostrar o verdadeiro Miguel, né? E eu quero agradecer aqui ao Portal Assembleano de Valor. Não é hype, você está engrandecendo muito a criança. Eu acredito que foi uma entrevista paga. Na minha opinião, essa entrevista aí foi paga, porque nada de confronto, foi só perguntas carinhosas para massagear o ego, né? Ninguém perguntou, mas tem um vídeo de você falando isso, tem vídeo de você falando aquilo. Não tem, então, para mim, na minha opinião, essa entrevista foi uma entrevista paga, né? Para massagear o ego, para tentar reverter todas as mentiras que ele falou, né? E dizendo que as pessoas não entenderam o certo que ele quis dizer, mas ele sempre disse essas coisas. Então, mesmo que ele tire os vídeos do ar
Pode ser que outras pessoas já tenham o vídeo dele, tudo baixado, e é fácil de ter o acesso nisso. Então é isso aí, galera. Então agora é só cumprimento dele aí, terminando aí. E eu quero dizer para vocês, pregadores, seja ele mirim ou não vem da parte do Criador, tá ok? Então eu agradeço esse vídeo, tudo de bom para você. Agora morrer de editar esse vídeo aqui e colocar no ar para vocês aí. Até mais, tchau, tchau.